Fala galera, essa dica de hoje vai ser especificamente para as pessoas que estão aprendendo uma nova língua. Normalmente é um problema para quem está aprendendo inglês, como ela costuma ser a segunda língua aprendida, a segunda língua que a pessoa domina, a primeira língua aprendida, é a primeira experiência que você tem normalmente em termos de aprendizado de uma língua diferente. Um problema que eu vejo muito comum para todo mundo, onde eu dou palestras, pessoas que fazem curso comigo, um problema que eu vejo é que as pessoas, elas têm problema em praticar. Assim, é uma experiência muito diferente quando você está aprendendo uma segunda língua, você está utilizando aquela língua. É algo que sai como se não fosse natural, fosse meio estranho. E há sempre um medo de embaraço social, como se você não estivesse falando certo e as pessoas que estão te ouvindo, elas vão zoar de você, fazer brincadeiras, porque você não está com a pronúncia perfeita, você não está falando bem. E esse é um problema que termina segurando as pessoas, termina impedindo o desenvolvimento, já que se você não está praticando, você não está evoluindo. Se você não está evoluindo, você não está aprendendo. E é um problema sério. Muita gente, estudando por conta própria, chega a um nível lá decente de leitura, de escrita, de compreensão, mas não fala absolutamente nada porque não vai atrás dessa prática e termina sendo travado por esse problema de achar que as pessoas vão reclamar e tudo mais. É uma situação que acontece quando o problema que eu já identifiquei, na maioria dos casos, é quando você está falando com outras pessoas. Normalmente são pessoas que estão com inveja do seu progresso. Elas veem que você não está falando perfeito, aí começa a zoar, não, porque você não fala bem, que isso e aquilo, acho que isso é inglês, etc, etc. Isso é bobagem, são pessoas invejosas. De uma maneira geral, elas não são positivas para a sua vida. Se você realmente falasse com um americano, se você tiver chance de falar com uma pessoa estrangeira, que eu acho que é o ideal para você praticar, você vai ver que elas são extremamente receptivas. Elas ficam felizes de você estar aprendendo a língua delas. É como se fosse uma honra para elas que você estivesse investindo tanta energia para aprender algo da terra natal delas. Então, como minhas primeiras experiências na realidade foram com americanos e com pessoas de fora, eu sofri menos desse problema. As pessoas eram receptivas, elas faziam esforço para entender o que eu estava falando, se eu não estava falando claro, elas pediam para eu repetir. Então eu sofri menos desse problema, um problema que surge mais quando você está cercado de pessoas que são negativas, que terminam segurando o seu desenvolvimento. Então a dica é: pratique especialmente com pessoas de fora, se for possível, e se livre dessas pessoas negativas que estão segurando o seu desenvolvimento por não dar suporte para você quando você precisa. E se acostume com a ideia de errar, não tem problema nenhum em errar. O objetivo de você aprender uma outra língua é você se comunicar. Contanto que esteja havendo uma comunicação, você não precisa de uma pronúncia perfeita. Você não precisa formar frases super bem entendidas. Você precisa se comunicar. Claro, a outra pessoa vai te entender, possivelmente ela vai te corrigir, ela vai estar te corrigindo o tempo todo, se ela for bacana, ela vai dar uma dica aqui, outra ali, mas a ideia é que a comunicação flua, você pegue esse feedback e melhore. Você só vai aprender a falar em inglês se você praticar. Simples, não existe outro mistério. Pratique, 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 especialmente cercado de pessoas positivas que vão te ajudar com um feedback construtivo, ao invés de fazerem críticas bobas e um pouco até mesquinhas, que podem estar segurando o seu desenvolvimento. Então é isso aí, aprendendo uma nova língua, busque pessoas de fora de preferência e pratique o máximo possível. Abraço!